Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, tua família, em todo o tempo. Esteja buscando a presença do Senhor para a tua vida, para o teu lar. Presença que nos garante sustento. Presença que nos garante força, coragem, poder. Sim, é o Senhor que nos faz sermos fortes. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus a cada manhã. Fale com Deus, entregue a Ele o seu dia. Entregue a sua vida ao Senhor. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 4 de janeiro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Salmos 23, versículo 4, onde a Bíblia nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Glórias ao Senhor por este versículo. Hoje eu quero falar a você que me ouve, a você, caro ouvinte do Pão Diário, sobre medo. Sim, sobre medo. São tantos os medos que nós podemos ter. Às vezes hoje mesmo você amanheceu amedrontado. Hoje mesmo você amanheceu ou ao ouvir esse Pão Diário você está possuído de algum medo. Sim. Porque o medo, ele habita na carne. O medo, ele é próprio do ser humano. Nós podemos ter medo de fatos como crises, como tribulações. Essa pandemia gerou medo em tantas pessoas, ou na maioria delas. Nós podemos ter medo de fenômenos naturais, meteorológicos. Sim, existem aqueles que têm medo de chuva, de tempestade, de terremotos, de tornados. Alguns têm medo de pessoas. Outros têm medo de fracassar, medo da morte. Alguns têm medo que algo de ruim aconteça. Sim, porque somos profetas do caos. As coisas nem aconteceram ainda e nós já ficamos amedrontados de que algo ruim venha a acontecer, porque projetamos o mal, projetamos o ruim, projetamos que o pior venha a acontecer e aquilo gera medo em nossos corações, e por conta daquele medo na mente, no coração, existem pessoas que não dormem à noite de tanto medo. São tantas pessoas que têm vivido medos, e aí eu quero te fazer uma pergunta: o Senhor é o seu pastor? Nesse próprio livro de Salmos 23, o salmista começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí no verso 4 ele diz: ainda que eu
passe o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele não temia mal nenhum, ele não tinha medo de absolutamente nada, porque tinha o Senhor como seu pastor. E eu volto a te perguntar, você tem o Senhor como seu pastor? Você tem Ele de verdade como pastor? O pastor, ele dirige as ovelhas, o pastor, ele apacenta as ovelhas, o pastor, ele alimenta elas, o pastor, ele tosa, ele disciplina as ovelhas, ele até mesmo educa, ensina. E as ovelhas, as boas ovelhas, elas aceitam seus ensinamentos, elas aceitam ser dirigidas pelo pastor. Elas aceitam o seu apacentamento, a tosa. Ela aceita o seu ensinar, ou seja, elas têm prazer em aprender com ele. Como você é? Você tem sido uma boa ovelha? Porque as boas ovelhas são aquelas que têm o Senhor como seu pastor de verdade. Você tem aceitado a direção de Deus para a sua vida? Você tem aceitado o apacentamento dele, a tosa, a disciplina? Se sim, para todos estes questionamentos não há o que temer. Não há o que temer. A Bíblia nos diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe por quê? Porque quando nós temos Ele como pastor e aceitamos Ele dirigir as nossas vidas, Ele entra dentro de nós, Ele habita em nós. E quando Ele habita em nós, Ele arranca de dentro de nós o medo. Porque onde Ele está, o medo não consegue habitar. Assim, Ele habitando em nós, Ele mostra a sua grandeza, Ele revela a sua glória e assim nada, nem ninguém entendemos que existe maior do que Ele. Ele é o mais poderoso, Ele é o todo-poderoso, Ele é soberano, Ele tem o controle todo nas mãos dele, e Ele mesmo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, tudo aquilo que acontece ao seu redor, a você que tem Ele como pastor, é porque você ama Ele e segue o seu chamado. Portanto, tudo aquilo que acontecer ao seu redor é para o seu bem. Não há o que temer. Não há o que temer. Ninguém cuja vontade é boa, perfeita e agradável a nós, a não ser Ele. Somente a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que nos falta para perder o medo é vivermos próximos, bem próximos dEle. Nos falta convívio com Ele, nos falta intimidade. Por essa razão o salmista completa que, porque tu estás comigo. Ele era convicto de que a presença do Senhor era com ele. Presença que o fazia forte, corajoso. Por essa razão ele não temia mal algum. E complementa: o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou seja, ele entendia, ele reconhecia a autoridade do Senhor. Bordão, vara, quer dizer autoridade, poder. Você reconhece a autoridade do Senhor sobre a sua vida? Se sim, você deixa Ele dirigir a sua vida e você não faz nada que a Ele desagrada. Você reconhece o poder de Deus de controlar todas as coisas? Você reconhece? Se você reconhece, você sabe que Ele é todo poderoso, que Ele tem poder sobre até mesmo os terremotos que às vezes te causam medo, sobre a tempestade que às vezes te causa medo, sobre as pessoas às quais você tem medo.
Ele tem poder até mesmo sobre a morte. Ele tem poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, se você reconhece esse poderio, por que estás com medo? Cajado. O cajado de Deus também consolava o salmista. No caso, Davi, o rei Davi. O cajado do Senhor te consola. A disciplina dele, a vontade dele. Você compreende, você aceita a vontade de Deus sobre a sua vida, o disciplinar dele sobre a sua vida. Se submeta por inteiro ao Senhor, de corpo, de alma, de espírito. Se rende ao Senhor, sirva ao Senhor de corpo, de alma, de espírito, de modo irrepreensível. Mas sirva de verdade, busque o Senhor para a tua vida de verdade, tenha Ele como seu Senhor de verdade e Salvador. Quando assim o temos, não há o que temer, nem o mal, porque agindo Deus sobre as nossas vidas, ninguém, nem coisa alguma poderá impedir. Basta tê-lo como o Senhor da sua vida, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tem o que temer. Ele sabe de todas as coisas, Ele determina todas as coisas. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer. Se não for tempo de você morrer, não vai morrer, porque Ele tem o controle nas tuas mãos. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Majestade. Aquele que pode todas as coisas, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Senhor, Deus Emanuel, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve, lança fora todo o medo que tem habitado esse homem, essa mulher. Em o nome de Jesus, que a sua presença arranca o medo, faça-o forte, faça ela corajosa, em o nome de Jesus, convicta de que o Senhor nos faz mais que vencedores quando em Ti estamos. Senhor, manifesta, Deus, manifeste o Teu poder, nos enche com a Tua presença, que o nosso dia de hoje, Senhor, seja cheio do Teu mover, esteja à frente das nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem tudo sob o seu controle, em o nome de Jesus. Amém, amém. E hoje, nosso culto de mulheres às 19h30, cujo tema é: você tem sido anjo na vida de alguém? Eu aguardo você na Rua da Saudade, número 160, Centro, Itumbiara, Igreja Catedral da Família. Que você tenha um dia abençoado.